partir de agora, você acompanha o programa Caminhando com Jesus. E você que sintoniza conosco na rede Boa Nova de Rádio e na TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, a Fundação Espírita André Luiz. Com muita alegria em nossos corações, estamos começando mais um programa Caminhando com Jesus. Programa que vai ao ar toda quinta-feira às 16 horas. Então não deixe de deixar anotado, de deixar um alarme no seu celular, de convidar os amigos, de chamar aqueles que você acha que esse programa possa alcançar de alguma forma, possa tocar o coração. Então, toda quinta-feira às 16 horas, é só se conectar conosco, ou pela TV, pelo YouTube, ou também pelo portal mundomaior.com.br. E também na rádio, né? Na Rádio Boa Nova. Bom, eu sou Caio Ismael, estou aqui como apresentador convidado, com muita alegria no meu coração, e gostaria de agradecer essa oportunidade à nossa querida irmã Eliana, comunicadora desse programa, e que também faz o SMES, o Estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, a cada 15 dias na TV Mundo Maior também, e também é presidente, fundadora, a médium da Casa Espírita que eu frequento, aqui em Campinas, Valinhos, a nossa querida casinha, né? É chamada assim por todos. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se essa é a primeira vez que está nos alcançando, saiba que é possível mandar perguntas, dúvidas, comentários, sugestões de temas também para o WhatsApp. Anota aí: 11 99643 3827. E não poderíamos também de deixar a nossa gratidão a todo o pessoal do backstage que trabalha nos bastidores, editando os vídeos, trazendo as lives, nos ajudando para que a gente esteja aqui fazendo esse programa e que ele chegue até você, até na sua casa, até o seu celular. E existe realmente todo um trabalho por trás das telas para que isso aconteça. Então, nossa gratidão a toda essa equipe da TV Mundo Maior. Bom, vamos. Não poderia deixar também de falar, não deixe de compartilhar esse programa, é muito importante. Envia para os amigos, dá seu joinha no YouTube, deixa o seu sininho, ajude a gente a divulgar essas palavras tão bonitas que a irmã nos traz semanalmente. E o tema de hoje, a irmã vai continuar aquele estudo iniciado na semana passada sobre a ansiedade, a oração, a felicidade, né? Então vamos ver o que a irmã nos traz nesse tema tão bonito, em continuação ao programa anterior. Se quiser assistir o programa anterior, é só ir lá, portal mundomaior.com.br, procurar o programa Caminhando com Jesus e vai estar lá a reprise que foi ao ar semana passada. Bom, vamos lá. Boa tarde, irmã Eliana. Como sempre, com alegria de estar aqui, FEAL, Fundação Espírita André Luiz, estar com Jesus, caminhando com Jesus, trazendo a vocês esse passo a passo que nós vamos fazendo também, ao mesmo tempo em que preparamos o estudo, em que ouvimos essa voz que vai nos tomando devagar e direcionando o texto. É como se alguém pegasse em nossa mão, como crianças, e nos conduzisse. Assim é viver em Deus, assim é viver com os nossos bons espíritos guias. Assim é quando nós contatamos em verdade e vida a presença tão maravilhosa da espiritualidade ao nosso lado, e as epístolas maravilhosas escritas aqui dos evangelistas e também as cartas de Paulo, todas vão nessa direção. O tema ainda será o mesmo da semana passada, que é a ansiedade, a angústia. Ansiedade e angústia são as mesmas coisas, são graus diferentes, mas elas têm que ver com uma questão muito importante em nossas vidas. É a nossa questão do finito e do infinito. É a incerteza do amanhã, é pensar que tudo acaba muitas vezes, é não ter essa confiança na continuidade. Quando a gente vê os evangélicos com tanta felicidade dizendo: o plano de Deus para mim é esse. E essa frase é incrível. O plano de Deus para mim é esse. Então, onde está esse plano de Deus? Onde está esse projeto de Deus? E é para cada um de nós ou é para todos nós enquanto espécie?
Nós falamos que hoje íamos olhar essa angústia e a ansiedade sobre esse temor mediante o qual nós nos vemos todos os dias. Ela é analisada por filósofos, pensadores, psicólogos, estudiosos, como medo, é uma espécie de medo de não resolver, de não dar conta, de estar desempregado. Quanta angústia, às vezes, na observação de um chefe de sessão, você pode perder o pão de cada dia, e você pensa no ônibus, no valor do aluguel, e no filho que vai para a escola, no sapato que não pôde comprar. Enfim, você fica em um processo contínuo de insegurança. Como vencer essa insegurança? O pensamento moderno contemporâneo encontrou caminhos mediante a fé, mas há aqueles que propõem um caminho mediante a comunhão e a comunidade. Gadamer, por exemplo, um grande pensador, como nós falamos dele a semana passada, ele é um dos que vem propor esse novo, vamos dizer, conjunto de caminhos que nos transformam em um ser feliz e que com domínio. Então, hoje o tema mais central nosso é o autodomínio, o domínio de si mesmo. Ora, por que que eu estou tão inseguro? Nem sei se vou abrir as pálpebras dos meus olhos amanhã. Né? Deus proverá, Deus proverá. Ele pode não prover. E aí alguém lhe dirá, mas Deus não proveu, você foi demitido, mas ele está achando algo melhor para mim lá na frente. Então você começa um trabalho interno de mudar o seu pensar, o seu sentir, e a expressão desse pensar e desse sentir no mundo. Não é viver fora da realidade, não é, pintar o mundo de cor-de-rosa, quando ele não é cor-de-rosa. Aí entramos, então, modernamente para, como sugestão aqui, nós escolhemos a grande passagem dos Tessalonicenses, sabe, para falar sobre isso, porque a Tessalônica, ela 1 e 2, né, da carta de Paulo aos Tessalonicenses, tem a ver com todo esse processo muito bonito e muito forte da a resposta desse autodomínio que nós precisamos ter. É uma dos apontamentos aqui, é a primeira carta, é a concepção de um futuro que dá forma ao presente. A ansiedade não tem futuro, ele é ameaçador. Então você foge dele, você não quer ver as queimadas, você não quer entender a realidade, você tem medo de olhar para a verdade e cada vez mais ansioso, porque viver em uma ilusão. De repente, diz André Luiz, né, em uma de suas famosas e célebres frases, abandone as ilusões antes que elas te abandonem. Não, viver de ilusão sabe, é jogar a vida fora. Não, não se iluda. Olha para as coisas como elas são, difíceis, árduas, pesadas, mas isso não impede você de ser feliz, de estar feliz. Paulo estava nessas epístolas preso, condenado, praticamente quase condenado, ele sabia que ele não sairia dali sem a condenação. No entanto, Paulo, né, como diz aqui o nosso querido estudioso, quando ele escreve a Filipos, aos cristãos de Filipos, lá atrás, né? Até a gente anotou, escreveu para falar com propriedade a frase bem bonita que ele fala aqui, né? Paulo não ele era em si, ele não quer a transformação, ele não quer nos ensinar a transpor nada, ele ele é em si mesmo um ser em alegria. É muito bonito isso, ele não pede a nós nada, ele transborda de um estado de alma que aqueles que o visitavam ficavam inebriados, como o Cristo. Aqueles que estavam com ele ficavam encantados, né, com a sua prédica, com a sua força. E isso não impediu que ele chorasse, não impediu que ele fosse crucificado, não impediu que fosse traído, incompreendido. Não sei se vocês conseguem nos alcançar. Nós queríamos um chão seguro, mas a terra gira, se movimenta. Nós estamos suspensos no meio de um espaço sideral e regido por leis
que não alcançamos a compreensão, né? É tão importante esse incerto dentro do certo, essa angústia existencial que ressignifica a vida para nós. E vamos transformar, então, em angústia? Não. Ansiedade? Não. Porque eu sei que há uma inteligência da inteligência, uma causa de todas as causas, e tudo se resolverá. Andar pelo mundo é isso que Paulo está dizendo, por isso que ele é alegre. Ele sabia que teria que passar. Se o Cristo passou por sacrifício, ele não iria passar por quê? Estamos em um planeta, nós sabemos, temos a informação do nosso desenvolvimento planetário, segundo a doutrina espírita, tem o livro dos Espíritos, as categorias espirituais que estão encarnadas são muito ainda inferiores, nós somos. Essa consciência, então, nos dá o planeta como uma sala de aula maravilhosa, também como um hospital grandioso cuidando de nossa saúde, e também como um cárcere, prisioneiros que somos das situações nas quais nós estamos vivendo, por que angustiados? Se nós temos já a sentença dada para por 20 anos, 70, 90 anos, teremos que cumpri-la. Por que não acalmarmos-nos? Por que não aceitar, acolher a vida como ela é, como ela está, e fazer a transformação aqui dentro de nós? Passaremos essa força aos nossos filhos, àqueles com os quais nós convivemos. Seremos um elemento, um polo que atrairá aqueles inseguros, instáveis, temerosos, ansiosos. Tudo está certo. A gente precisa aprender isso, é muito lindo. Então, a, a gente escolheu aqui esse texto bem bonito, né, do estudo da Tessalônica. Quem é, o que é, para vocês irem aprendendo, é muito importante. É nossa concepção de futuro que dá forma ao presente, que define os contornos e o tom de nossas ações e nossos pensamentos. Se nosso senso de futuro é fraco, temos uma vida marcada pela indiferença. Aí acrescentaríamos aqui nesse texto, de dúvida, angústia, viveremos ansiosos. A ansiedade nos tomará, a angústia determinará até, muitas vezes, a vontade de sair da vida. Boa parte das doenças emocionais e mentais e dos suicídios, diz o autor aqui, que é o ápice da angústia de existir, né? Ocorre entre pessoas que sentem que não têm futuro. E lembra que no Evangelho segundo o Espiritismo há um item maravilhoso, eu fiquei encantada a primeira vez que eu estudei mais na juventude, chama O Ponto de Vista do Futuro. A doutrina que os Espíritos nos revelaram, na grande terceira revelação, traz o futuro em suas mãos, assim, ó, nos entrega o futuro, pegue o futuro aí, estamos jogando para você o futuro, pega assim com as duas mãos, o futuro existe, o futuro é real. Eu acordei hoje, ontem foi passado, hoje é presente, daqui a pouco eu vou dormir, futuro. O futuro é real. As reencarnações existem, eu já creio nisto. Já é um ponto pacífico dentro da minha alma. Para que perder esse chão tão maravilhoso? Um chão poderoso que nos sustenta, que nos ergue, que, sabe, que ergue matas, rios, nos dá tudo de bom. A fé cristã sempre foi caracterizada por um forte senso de futuro, sendo o exemplo mais notório a crença na segunda vinda de Jesus. Mas nós sabemos que ele veio, mas há os que ainda esperam por ele. Mas nós sabemos também que ele virá na terceira revelação, então ele já veio, porque ele é o Paracleto. Desde o dia em que Jesus ascendeu ao céu, né? Ascendeu, foi ao céu, seus seguidores vivem na expectativa de seu retorno. Ele prometeu que voltaria e eles creram nisso e continuam a crer. Para os cristãos, essa é a questão mais importante. O efeito prático dessa crença é carregar cada momento do presente com esperança, pois se o futuro é dominado pela volta de Jesus, sobra pouco na tela para a projeção das nossas ansiedades, fantasias, angústias. Não há futuro nisto, entende? Você está totalmente prisioneiro do presente. Aí vem embora. Paulo cresceu em Tarso, cidade que ficava na rota do comércio entre a Síria, ele dá o tempo, e a Turquia. Família riquíssima.
judeus tradicionais, o pai é proeminente e bastante entre os judeus na cidade para adquirir cidadania romana. Pensa a influência desse pai. Não é preciso ser italiano para ter cidadania romana. Os cidadãos romanos recebiam um tratamento especial quando iam para a prisão. Paulo foi preso mais de uma vez, acusado de perturbar a paz. Ele vai caminhando. Ou como ocorreu em Tessalônica, uma multidão enfurecida invadiu a casa em que ele estava hospedado e Paulo escapou por pouco de ser linchado. É o famoso linchamento que ele conseguiu. O que é a Tessalônica? Era um grande porto. Ele determina que marítimo. Na Grécia também, como Filipos, no norte da Grécia, aqui na Grécia. Havia ali uma pequena comunidade judaica que permitia aos não-judeus uma aproximação do Deus único e do modelo de vida judaico. Quando Paulo chegou à sinagoga e anunciou que Jesus era o tão esperado Messias judeus, muitos dos simpatizantes não-judeus foram convencidos por seus argumentos, mas eles mal tiveram tempo de declarar sua fé e a comunidade judaica provocou grande tumulto, obrigando Paulo a fugir para salvar a pele. Então, na verdade, a Epístola aos Tessalônicas é pequena, porque Paulo não teve tempo. Aconteceu nos anos 50 e 51 depois de Cristo. Cláudio era um homem de 50 anos de idade, frágil, dedicado aos livros, que se tornou imperador em 41 depois de Cristo. Seu sobrinho foi assassinado, aí teve uma história, né? A grande esposa, né, de coisa, Agripina, que induziu Cláudio a adotar o filho Nero, em seguida envenenou. Bom, todo um drama aí que que os poderes estavam vivendo. Então, na primeira Tessalônica, Paulo escreveu de uma comunidade para uma comunidade. A carta é intensamente pessoal, trazendo todas as marcas dos dons de Paulo, mas mesmo assim, né, muitos citam Silas e Timóteo como coadjuvantes e escritores da carta. Bom, uma diversidade de dons assim incrível, etc. Mas nós espalhamos a Tessalônica 4 para o domínio próprio, tá? É muito lindo. Já já nós vamos retornar aqui à nossa fala para falar dessa parte do autodomínio pregado por Paulo nessa epístola tessalônica, ou seja, a capacidade de nós, da premissa do futuro para podermos tirar, né, controlar a ansiedade. E aqui, no primeiro momento que falamos a semana passada, no controle da ansiedade está o autodomínio, uma forma de controlar a ansiedade. Claro que é impossível não estar ansioso por isso, por aquilo. Inclusive porque a ansiedade, ela está um pouco ligada à esperança. Ai, é alegre, ela é forte. É diferente da ansiedade destrutiva, né, do ter. Lembra que nós trouxemos a grande palavra de Yves Lupes, ressignificando o ter e o ser? Muito lindo, né? E esse, então, é a primeira Tessalônica, é a segunda de Pedro, que nós vamos ver no segundo momento de nossa fala, na data de hoje. Aqui, nós vamos vendo a Tessalônica de Paulo, da maturidade da vida cristã maravilhosa. Envolve a convicção firme de que Deus me ama e de que meu futuro está atrelado a Ele. Duas coisas importantes. Deus me ama e o meu futuro está atrelado a Deus. Olha que forte. Ao mesmo tempo, deve haver a firme convicção de que outros cristãos me amam, contam comigo e têm satisfação em mim. Que coisa linda! Nós amamos vocês que estão aí na FIAL, na Fundação Espírita André Luiz, nas casas André Luiz espalhadas em todo o Brasil. Um trabalho lindo de comunicação, de levar a palavra adiante, de pregar. Nossa, a gente se ama, não é verdade? E a gente tem muita satisfação em todos os comunicadores. Se a gente pudesse, passava o dia assistindo a todos. Tem uns assim que a gente, às vezes passa assim, a gente para ouvir as sabedorias e as pérolas que enfeitam a nossa alma e caem naquele momento em que você está atravessando uma ansiedade, ou uma angústia, ou uma espera, ou uma resposta que não veio. Que eu seja motivo de orgulho e alegria a outros faz parte de saber quem eu sou para Deus. Olha que frase, hein? Vamos fechar a nossa fala com isso hoje, agora aqui nesse instante, para a gente retornar. Se não, que eu seja motivo de orgulho, eu tenho orgulho da FEAL, o bom orgulho, não de confusão, não de me sentir menos, nada disso, né? Falo de boca cheia, assim, alegre, né?
Quando fui convidada para ser comunicadora da Fundação Espírito André Luiz, passei noites sem dormir, ansiosa, a pôr ansiedade, alegre, feliz, pensando, não vou dar conta, não vou dar conta, não vou dar conta. Aí entra a nossa depressão, baixa estima, não é? Mas vou dando conta, eu acho, malemar aqui e ali, vou caminhando. Que eu seja motivo de orgulho e alegria a outros faz parte de saber quem eu sou para Deus. Então eu sei que eu trago alegria para vocês, recebo cartinhas, alguns me escrevem nos meus movimentos de comunicação, até no meu próprio WhatsApp. Eu fico tão feliz, viu, de saber que a gente é amado, é querido. Às vezes eu encontro na rua, me abraça, a senhora não nem conhece, mas eu conheço porque eu vejo a senhora na telinha. Outro dia, uma pessoa muito humilde, sabe? Muito humilde mesmo, porque ele é auxiliar de pedreiro. Me chamou assim e falou: Eu conheço a senhora. Eu passando pela obra, né? Ah, é? De onde? Onde o senhor me viu? Na TV Mundo Maior. Ele falou bem baixinho. Eu sou espírita, com aquele olhinho brilhando. Era um senhor de uns 50 e poucos anos. Muito lindo, não dá alegria isso? Isso é alegria. Vejam, parece que a gente não chega, o povo chega. Sim, eles sentam, assistem. Não perco um programa da senhora. Aliás, de todos lá, que eu não tenho tempo. Se não fosse assim, eu nunca poderia viver, tá vendo, livremente, em uma comunidade cristã. Saber que Deus me aceita, pavimenta o caminho para que eu aceite a minha aceitação, olha, por parte dos outros. Será que eu sou aceito pelos outros? Tão lindo a gente se preocupar se os outros me amam, me querem bem, se eu estou tratando todos com tanto amor, que também sou amado, sou amado. Deixo isto, deixamos isto para você ressignificar sua vida na casa espírita, nos encontros que você tenha. Até já. Segundo momento, o domínio próprio. Um texto lindíssimo que nosso querido Caio Ismael achou e nos trará para complementar essa breve entrada, palavra breve não, né? Mais longa entrada. Que alegria estar aqui. Ó Deus, que alegria. Até já. Irmã, então, eu acho muito interessante como a gente escolhe o texto antes de a gente começar, né? E a senhora vai falando e a gente vai vendo o texto, como se encaixa esse texto com a fala da senhora, né? Mas antes de ler o texto, vamos então convidar todos que estão nos assistindo a se tornar um amigo da Boa Nova, né? Que faz parte da FEAL, da TV Mundo Maior, que ajuda para que esse programa chegue aos nossos lares, que ajuda realmente nos custeios de toda essa obra, né? Pessoal de backstage, os aparelhos que são necessários, as pessoas, né? Então não deixe de fazer parte e também dos trabalhos de caridade que a FEAL tem, né? Eu vou passar o número, caso você queira se associar, anota aí, Clube Amigos da Boa Nova, você pode se associar pelo WhatsApp 11 97251 0272 e também pelo fixo 11 24 58 32 14. Bom, vamos então a esse texto que chama Domínio Espiritual, psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 170. E ele começa justamente com uma menção bíblica de Jesus, que está em João 16:32. Não estou só, porque o Pai está comigo. E olha só como essa fala se encaixa no texto da irmã, quando a irmã nos trouxe a importância de a gente confiar em Deus, confiar que Deus tem as suas leis, as leis divinas, né, que nós estamos sob a égide das leis divinas, né? Então, Emmanuel começa trazendo nos transes aflitivos, a criatura demonstra sempre onde se localizam as forças exteriores que lhe subjugam a alma. E aí Emmanuel vai trazer uma parte de Jesus aqui que é muito impactante para nós. E Jesus, todavia, no campo supremo das últimas horas terrestres, ele mostrou-se absoluto de si mesmo, né? Naquele momento da cruz, então ele se mostra absoluto de si mesmo. E por quê? Porque
ele acaba ensinando a gente a sublime identificação com os propósitos do Pai, como o mais avançado recurso de domínio próprio. Olha como isso se encaixa no que a irmã nos trouxe, da importância de a gente ter uma convicção firme que Deus nos ama, que Ele está nos guiando, que nosso futuro está atrelado a Ele. A irmã nos trouxe essa frase, envolve a convicção firme que Deus me ama e meu futuro está atrelado a Ele. Olha como Jesus representa isso. Jesus nos deu isso como o mais avançado recurso de domínio próprio. Que forte isso. Ligado naturalmente às mais diversas forças, no dia do Calvário, Jesus não se prendeu a nenhuma delas. E aí Emmanuel vai listando, não vou ler todas, mas Emmanuel vai listando diversas situações, como por exemplo o ato de Judas não lhe arranca maldições, a ingratidão dos beneficiados não lhe provoca desespero, o sarcasmo da multidão não lhe quebra o silêncio, a cruz não lhe altera a serenidade. E Emmanuel continua. Mas aí ele fecha justamente trazendo essa parte que a irmã fechou a fala dela, de sabermos quem somos e sabermos que as outras pessoas, como elas nos veem, e a felicidade que nós temos ao saber que nós levamos felicidade às outras pessoas. Então, Emmanuel fecha com uma fala assim: sua lição de domínio espiritual é profunda e imperecível. Revela a necessidade de sermos nós mesmos. Olha que leve, né? Revela a necessidade de sermos nós mesmos nos transes mais escabrosos da vida. Como a irmã disse, a vida não é fácil, mas isso não impede a gente de ser feliz. Nos transes mais escabrosos da vida, de consciência tranquila, elevada à divina justiça, de coração fiel, dirigido pela divina vontade. Então, que lindo, Jesus na cruz nos dá esse maior exemplo como aquele que seguiu de coração fiel a divina vontade do Pai. Né? Que lindo isso, esse texto. Bom, com esse tema tão profundo, realmente uma oportunidade tão profunda de aprender, e a gente realmente entender como ter esse autodomínio. E agradeço essa oportunidade de estar aqui aprendendo, agradeço a FEAL, agradeço a irmã Eliana, a você que estamos assistindo por essa oportunidade. E se não fosse vocês, nós não estaríamos aqui, a irmã não estaria aqui toda semana, eu não estaria aqui tendo essa pequena oportunidade, a FEAL não existiria. Então, com essa gratidão de tê-los aqui nos assistindo, nos acompanhando, um forte abraço, volta a palavra para a irmã, aí para o fechamento e para a oração final. Boa tarde a todos. Quantas belezas nós vamos encontrando nesse caminhar, quantas belezas. Esse texto lindo, lido e comentado agora com o nosso querido irmão Caio Ismael. E essa resposta tão profunda do autodomínio, né, que aqui onde nós estamos enfocando e focando hoje com bastante carinho para vocês, né? A importância do domínio próprio. E esse domínio próprio, como falamos, ele vem dessa percepção de um relacionamento com a força divina, sabendo que essa força divina coloca ao nosso lado os construtores do espaço divino em nós, que são nossos anjos tutelares. Nós não podemos titubear nisto. Esse é o autodomínio. Não deixe que as circunstâncias te avancem, te destruam, te retirem. A não ser de uma forma, vamos dizer, inicial, como um contratempo que você, mas logo você fala, não, espera, calma, calma minha alma. Aí aprendemos com a espiritualidade em nossa casa. Calma minha alma, diga assim para sua alma. Né? Porque a alma é quem se inquieta, não é o corpo. A gente dá a angústia como um sentimento que vem para o corpo, não é a ansiedade como ele, claro, reverbera da alma para o corpo, dominando o corpo, e a inquietude dela se transforma em sintomas psicofísicos. É natural isto. A alma é quem traz essa inquietude, esse temor, porque a alma está desligada de Deus, a alma está fazendo o processo de encontrar Deus agora na presente vida. Nós estamos saindo das sensações, emissões das sensações para as emoções.
e das emoções, né, do instinto para as sensações, das sensações para os sentimentos, e chegando próximo do sentimento mor, ou sentimento dos sentimentos, como ensina o Evangelho, o amor, o amar de Deus no amor, né? Paulo não quer convencer ninguém a ser feliz ou quer conduzir, ele é em si um ser em profunda felicidade, em profunda comunhão, com esse grande diálogo do homem entre a sua finitude e a infinitude que tem diante de si, porque ele vê os séculos, ele vê os avanços, mas ele sabe que ele vai acabar, e se ele não tiver a concepção espiritual de vida, então a vida fica só ligada ao corpo e ao sensório, ao instinto, às sensações. Ele não ousa, não tem sonhos, não tem asas. Ele não pode avançar pelo alto e ver com distância, porque é preciso ver com distância. Quando a gente coloca as coisas aqui assim na nossa, sabe, ela tem uma dimensão. Quando afasta mais um pouco, eu tenho uma visão melhor. Um pouco mais distante, bem melhor. Tem um ajuste na minha capacidade de ver, como uma luneta, que me dá nitidez na minha visibilidade. E para o autodomínio, nós precisamos ter essa visibilidade de nós mesmos e ter a consciência de saber, sabe, escapar das situações que eles chamam de em psicologia de gatilho. São os famosos gatilhos. E você cai no mesmo comportamento que você não queria mais ter, na mesma voz ou irritabilidade ou atitudes que você faz anos que nem tem mais, porque você superou. Claro, mas o autodomínio é importante, a meta deve ser contínua dentro de nós. A gente havia trazido aqui, falado semana passada também um pouquinho dessa cosmovisão da filosofia, né? Ela embasa no século passado e nesse século a ansiedade. Kierkegaard, a gente falou dele, não é? É um dinamarquês que viveu de 1844 a 2010, e a angústia, ele fala que é da essência humana. Por que que ela é da essência humana, né? Ele é um traço que constitui o que é humano e ela vai atravessando a existência inteira. A angústia ao perceber que não se sabe, a angústia como um estado comum de impermanência, né? Você não sabe se vai. Você vê um amigo que andava com você do lado partir, um filho se ir, mães que se despedem. Então você vê o infinito à sua frente, mas não sabe dar nome, porque você está dando um nome que te destrói, que te corrói, que te adoece. Acabou. Mas não acabou. O nosso querido indiano Rabindranath Tagore diz: a vela vai apagando, né? A lamparina vai terminando o seu óleo. E agora eu estou próximo de ver o sol límpido, claro da vida eterna. Por quê? Porque a cultura tibetana, indiana, toda tem o conceito da transcendência. Nós não. Ficamos só nesse estar aqui na Terra. O conhecimento aí, mas ele tem uma saída muito bonita que Kierkegaard, que é retomada depois por alguns pensadores, que é aquele que eu chamei de Gadamer, né? Hans Georg Gadamer. Ele é um judeu. O conhecimento para Kierkegaard é um axioma, ele cria isso. É a forma de enfrentar a angústia. É a forma de enfrentar a ansiedade. Então, você precisa conhecer a sua angústia, conhecer, aquilatar, dimensionar, perceber. Não colocar o outro como responsável dos seus destemperos, mas entender que os seus destemperos são frutos desta angústia, desta ansiedade, das coisas intérminas, né, que não terminam nunca. Mas você não tem essa certeza, então elas terminam, elas acabam. A sua juventude, a angústia da velhice, a angústia da enfermidade, a angústia do cabelo branco, a angústia, sabe? Há muitas angústias, né? Eu vivo até fisicamente uma certa angústia que eu tenho, vocês veem. Eu tenho um problema de muito sol na pele, um perigo de câncer de pele.
É uma angústia, só que eu trabalho o autodomínio, eu tenho que cuidar da pele de um determinado modo que forneça a ela condições de restauração, senão que realmente qualquer sol maior pode trazer esse sintoma. Mas é uma angústia, não é? Então, de certa forma, o que a Gaia está certo, mas o conhecimento de que eu posso diminuí-la, evitá-la. E toda semana eu faço a visita e peço ao doutor Bezerra de Menezes. Deito em minha casa, que é o dia das orações, que a gente faz as vezes que a gente sabe que a espiritualidade está dentro da nossa casa trabalhando. Deito na maca de cura para poder, né? Às vezes molho minha mão na água fluida, passo no meu rosto, porque eu sei que a espiritualidade faz milagres incríveis, alterações do nosso organismo de forma incrível também. E eu creio na presença espiritual que Deus envia para zelar de nós, cuidar de nós, estar conosco, não é? Então, Gadamer tem um livro famosíssimo, dificílimo, inclusive, Verdade Método 1 e 2, que aí revolucionou muitas dimensões da vida. E ele cria um termo chamado filosofia prática, é curioso, né? A prática da filosofia, né? Praxis. A filosofia prática, ou seja, pratique a fé. E aí acabará a ansiedade. Pratique a fé em Deus, o seu conjunto de crenças que mostra criar um Criador, e a sua ansiedade também se desfará. Ou não se desfará, mas você terá autodomínio e ela não te destruirá. Ela não tirará sua alegria, sua paz, você continuará operando, fazendo, sabe? Plantando, semeando, colhendo, até o dia que Deus te chamar. E tem uma coisa que eles chamam da a filosofia prática, é traduzido como alteridade. Quantos já não ouviram falar de alteridade? Mas a gente confunde alteridade com empatia. A Gadamer fala que não são as mesmas coisas. A alteridade é capaz de reconhecer no outro a diferença e acatá-la e acolhê-la e amá-la até mesmo. Isso se dá entre casais, pais e filhos. O filho não é o pai, não é a mãe. Esse é o pressuposto do fim de toda angústia ou do fim de toda ansiedade. A alteridade. Aqui eu até pedi, ele fala da fusão de horizontes, que é uma palavra linda, né? Ela consiste na capacidade de reconhecer diferenças e respeitar esse fato. Eu mesmo sou diferente de mim há de uns anos atrás e serei diferente mais para frente, né? Eu olho para as diferenças não como negação de mim ou do meu ser, mas como um mundo e respeito. A empatia, e ela envolve colocar-se no lugar do outro, é a empatia. Eu não posso me colocar no lugar do outro muitas vezes. Eu não consigo, mas eu posso reconhecer, eu posso ter alteridade e sentir isto, ó, estender as angústias, entender essa angústia e pensar no sofrimento do outro. Isso significa alteridade, tudo junto. É colocar-me no lugar do outro, entender a angústia do outro e pensar no sofrimento do outro. Enfim, ama teu próximo como a ti mesmo. Tudo que você gostaria que fizesse a ti. A máxima do Cristo. Amem-se uns aos outros. Sabiam que isso é um texto de Vieira, já falei várias vezes aqui, Padre Antônio Vieira, aquele grande escritor do Barroco no Brasil, período Barroco na literatura brasileira. Ele fala que Judas foi o único dos discípulos que Jesus chamou de meu amigo. Por quê? Porque quem ama vidros pensando amar diamantes, não ama diamantes, ama vidros, mas como ele pensa que é diamantes, então ele não ama. Porque se ele descobre que é vidro, para. Então ele não tem alteridade, ele não respeita a forma de diferença do outro ser. E ele se angustia, e ele vive ansioso. E ainda fala, me decepcionei, não, era vidro, você que coloriu de diamante. Então Cristo amou Judas, porque chamou de meu amigo, porque sabia que Judas ia traí-lo. Ele amou Judas como Judas era. Ele sabia que Judas ia traí-lo. Isso não tirou dele o amor por Judas. Também sabia que Pedro ia negá-lo 3 vezes. E também não tirou o amor dele por Pedro. Aliás, fez de Pedro, né, a pedra fundamental das igrejas, do avanço do cristianismo no mundo. Oh, queridos, enfim, o que mais que a gente pode dizer de tão lindo?
não é? Vamos fundir os horizontes. O autodomínio passa por essa fusão, eu e o outro. E ele propõe, então, a criação da comunidade, que é o que o Cristo propõe. Ele reúne os discípulos, chama, convive, andam juntos, comem juntos, celebram. Isso vem desde o povo hebreu, que, diferentemente das autarquias, dos governos autoritários ou de qualquer tipo de governo, eles se governavam, autogovernavam e mutuamente se governavam, fundiam seus horizontes, faziam uma fusão, uma troca de horizontes, respeitando, colocando-se no lugar do outro, amando sempre. Olha que saída, que coisa linda. Presente e passado, tá vendo? Em fusão do homem, tá vendo? Eu tenho que tornar presente o passado do homem, olha que lindo. E a frase que a gente escolheu dele para fechar o nosso encontro hoje, antes da prece: vivemos a cada momento na possibilidade de compreendermos-nos uns aos outros. Olha que lindo! À medida em que nos abrimos ao que nos chega e se transmite ao longo da história, para daí se construir a possível comunidade a que nos convida a razão. Essa saída do século XXI para o XXII, para o futuro da Terra, viver em comunhão, ação comum, ato dos apóstolos. Cristo deixou isto, viveu, não só falou, pregou, e como, né, um ato só de palavras, mas ele viveu assim em comunhão. Lembra? Todos andavam juntos, comiam juntos, ceavam juntos, iam pregando, paravam nas casas. Essa é a proposta de Gadamer. Bom, ele é um judeu. Então ele sabe bem, né? Ele fala sobre aqueles que esperam o Messias e aqueles que já reconhecem o Cristo, que já chegou, né, na sua vida. Então, queridos, a graça do bom Deus, aqui já chegando ao final do nosso encontro, nos minutinhos tão carinhosos de nossa prece, vamos tentar fazê-la assim, sabe, trazendo na concha de nossa mão, fazer a nossa mão assim concha para receber os fluidos dos bons espíritos que estão conosco, para que ele abram os nossos olhos para toda essa prédica que trouxemos. Escutem-nos de novo, anotem, estudem, não deixem de seguir adiante. Autodomínio, força, coragem. Nós ainda iremos olhar um outro aspecto no próximo encontro. Acredita em dar um terceiro? Qual foi o primeiro? Não vamos falar. Da semana passada. Qual foi o segundo? Agora está pertinho, a gente lembra, autodomínio. Virá o terceiro, para todo esse campo de angústia, porque a angústia domina os finais dos séculos. Nós estamos mergulhados nela como peixe no mar. Nós precisamos olhar para ela com distância, colocá-la à distância de nós. Não foi sempre assim. Mas projeção, projetar, não será sempre assim. Ó Deus, Senhor de toda a vida, ó eterno, bondoso e grandioso, como bom saber que na fusão dos horizontes humanos, no acolhimento das diferenças e das escolhas, na capacidade minha empática, de empatia, de me colocar no lugar dos outros no sofrimento alheio, de comungar com eles em ato apostolar, o pão de cada dia de minha mesa. Ó Senhor, a tua palavra toma-me como um pai toma uma criança em seu braço e põe em seus ombros e carrega para caminhar e sentir o ar da tarde. Uma mãe aleita e põe no colo à noite quando está frio e nos aquece com seu halo, seu cântico e o seu cobertorzinho. Ah, como um bom amigo que se presta a servir-nos, porque se gloria e se alegra de servir. Ó Deus, ó Pai, Senhor, que grande canção. Vencer a angústia, vencer essa, esse fantasma que nos atormenta e nos retira vida, alegria, paz, enfim. Pai nosso, ó Senhor que estás no céu, de nosso ser e de todas as gentes, de tudo e todos, tanto o seu nome fique e permaneça sempre. Venha teu reino, venha a nós todos. Olha,
Jesus faz há mais de 2000 anos na oração dominical a prece toda no plural. Ele está já, que hoje estamos descobrindo na ciência e na filosofia mais avançada, ele já deixou feito como prece para nós. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão-nos, por nós só hoje, Senhor, nos dai. Perdoa, 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 não sabíamos o que fazíamos. Não nos deixe cair em tentação e dá-nos o livramento de todo o mal. Veja no seu coração. Muito bom estar aqui hoje, muito bom. Você acompanhou Caminhando com Jesus.